Nem Abraão e nem Moisés. O centro das Escrituras e o cumprimento da promessa de salvação é Jesus Cristo. Todas as alianças e promessas do Antigo Testamento, entre outras coisas, serviram ao propósito de preparar o caminho para a revelação do Salvador do mundo. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é um grande prazer estar novamente aqui para que juntos possamos iniciar mais uma reflexão a respeito de mais uma lição, parte do 4º trimestre de estudo das lições bíblicas dominicais. Para esse domingo, lição de número 5, a promessa de salvação. Antes de dar continuidade, eu quero gentilmente pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, compartilhe. Fazendo isso, você me ajuda a continuar tendo condições de produzir materiais semelhantes a estes. Para início de reflexão, é necessário nós respondermos algumas perguntas. A primeira delas é o que veremos, o que estudaremos nessa lição. Primeira coisa que veremos, que estudaremos nessa lição, é a respeito da promessa de salvação. Nesse tópico, nós vamos compreender informações referentes, em primeiro lugar, a uma maravilhosa salvação, em segundo lugar, a obra de salvação e, em terceiro lugar, informações referentes ao Salvador. O que nós veremos, o que nós estudaremos nessa lição? Nós veremos informações a respeito, em segundo lugar, da natureza da salvação. Neste tópico, estudaremos informações referentes à justificação, regeneração e santificação. Em terceiro lugar, o que veremos nessa lição? Veremos informações referentes à promessa e perseverança na salvação. Neste tópico, nós vamos estudar a respeito da base da promessa de salvação, que é Cristo. Nós estudaremos informações referentes à apostasia individual, como também veremos informações que dizem respeito à promessa e à segurança da salvação. Em vista destes tópicos, quais são os objetivos dessa lição? Primeiro objetivo, explicar biblicamente a promessa da salvação, mostrar a natureza da promessa da salvação e refletir sobre a importância da promessa de salvação e a perseverança nela. A outra pergunta que devemos responder diz respeito a quais aspectos do estudo da promessa de salvação que seremos nesta lição apresentados. Primeiro aspecto do estudo geral da promessa de salvação é a respeito da grandeza da promessa. Ela continua sendo a principal promessa dentre tantas promessas reveladas na Escritura Sagrada. Em segundo lugar, o segundo aspecto do estudo geral da promessa da salvação é a respeito da grandeza da revelação da promessa. Esta promessa revela a grandeza do amor de Deus. Terceiro aspecto do estudo geral da promessa de salvação é a respeito da grandeza do alcance da promessa. Ela contempla a todo o mundo. E, em quarto lugar, a respeito do aspecto do estudo geral sobre a promessa da salvação, tem-se a grandeza do impacto da promessa. Ela impacta toda a nossa vida. Isso significa dizer, em outras palavras, que tanto a aceitação da promessa tem um impacto total sobre a vida do ser humano aqui e para além daqui, como também a rejeição da promessa tem um impacto presente, tem um impacto futuro em todas as esferas da vida do ser humano. Tendo dito isso, compreendendo o que veremos nessa lição, quais os objetivos dessa lição e quais os aspectos do estudo da promessa de salvação,
vamos à nossa introdução, porque é nela que, em primeiro lugar, nós vamos perceber a relevância da promessa da salvação em toda a Escritura Sagrada. Salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. Em outras palavras, para explicar melhor esta verdade a respeito da importância da promessa de salvação no registro bíblico, tem-se o seguinte: toda a revelação de Deus e toda a história de relação entre Deus e os homens tem como eixo central a salvação. Toda a Escritura Sagrada, que está na categoria de revelação especial, e especificamente a revelação das revelações, que é Jesus Cristo, tem como propósito central, tem como propósito comunicativo, tem como propósito realizador uma coisa apenas: a salvação. E, ainda na nossa introdução, em segundo lugar, nós consideramos informações a respeito da grande revelação da promessa da salvação. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. Tendo dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto, que é o seguinte: a promessa da salvação. Inicialmente, nós vamos ser apresentados à necessidade de considerar fatos referentes ao que está registrado no livro de Números, capítulo de número 21, que é o famoso caso da serpente erguida no deserto, que de alguma maneira promoveu cura, salvação, livramento da morte para com alguns judeus que estavam sob a praga das serpentes. Sobre esse caso da serpente, que tem uma relação com a promessa de salvação, segundo o entendimento do evangelista João, registrado em João 3, 14 e 15, em primeiro lugar, é que ele precisa ser entendido, este caso registrado em Números 21, na categoria de tipo. Não se atribule, eu explico para você o que isto significa. Nesse sentido, considera-se o fato de que um tipo é algo, alguém ou algum evento no Antigo Testamento que prefigura algo, ou seja, simboliza antecipadamente alguém ou algum evento no Novo Testamento, nesse caso, a crucificação de Cristo. Em outras palavras, o caso da serpente erguida de metal no deserto, numa haste em um lugar alto, para que os judeus feridos mortalmente das serpentes olhassem e fossem curados, é um símbolo antecipado, porque está no Antigo Testamento da crucificação de Cristo, do Cristo pendurado como maldição, lembrando que serpente é um animal imundo, como maldição, fazendo-se maldição para dali, na cruz do Calvário, também ser a razão do livramento de todos os males provocados pelo pecado. Então, esse acontecimento de número 21 precisa ser entendido nessa categoria de interpretação bíblica que é o tipo, ou seja, um evento, algo ou alguém que simboliza um evento que acontecerá no Novo Testamento, neste caso, a crucificação de Jesus. Segunda coisa sobre o caso da serpente no deserto que nós precisamos compreender é que ele precisa ser compreendido em sua relevância reveladora. Ainda na consideração da ideia de tipo, o caso da serpente de Números 21 é o exemplo da importância da promessa da salvação e a coerência e a unidade da mensagem bíblica sobre a salvação. Em outras palavras,
ainda no Antigo Testamento, em um evento específico do deserto, em uma circunstância específica da relação com Deus e Israel, Deus escolhe essa circunstância para, de uma maneira, mencionar um tempo futuro e também um caso futuro, que era a revelação da salvação. Isso demonstra a importância. Além disso, demonstra a coerência e unidade da mensagem bíblica. Ou seja, eu leio João 3, 14 e 15, que diz: como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, seja crucificado. E leio Números 21, nós temos não uma incoerência, mas uma unidade. A mensagem do Antigo Testamento de salvação está em unidade com a mensagem de salvação do Novo Testamento. A mensagem de salvação do Novo Testamento pode ser explicada em caso separado por milhares de anos no Antigo Testamento. Isso testemunha a favor da unidade e coerência da mensagem bíblica da salvação. Em terceiro lugar, a respeito desse caso da serpente no deserto, ele precisa ser entendido com ênfase no significado do olhar. Preste atenção para o seguinte: olhar e viver era a mais simples representação da fé singela. Ver aqui é esperar dele, depender dele, crer nele. Como ilustração, podemos dizer que a serpente é o pecado que requer o juízo de Deus. A haste lembra a cruz de Cristo, onde foi oferecido substitutivamente para nos salvar. Todos os que olharem para ele com fé receberão a salvação e a vida. É só olhar para o que está registrado em João 3, 14 e 15, quando ele faz referência com a serpente. Na própria utilização da mensagem, do tipo, do caso ocorrido no Antigo Testamento, há essa correlação entre olhar e crer. João, no lugar de registrar o seguinte: todo aquele que para ele olhar será salvo, já que Jesus representa a serpente do deserto e as pessoas que eram curadas porque olhavam, João deveria ter dito: todo aquele que olhar para Jesus será salvo. Mas ele registra o seguinte: todo aquele que nele crê será salvo. Então, é por isso que é interessante fazer essa correlação entre o olhar para a serpente do Antigo Testamento e o crer no Novo Testamento. A cura não está em uma experiência mística. A cura, o livramento está na fé. Olhar para o Cristo do Calvário, crer no Cristo do Calvário. Segundo subponto é a obra da salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra da salvação é uma providência de Deus, e aqui nós precisamos enfatizar isto: protagonismo, a autoria da obra da salvação é totalmente de Deus. Não é aceitável que os arminianos sejam acusados pelos calvinistas de deteriorarem, de retirarem o protagonismo de Deus na obra da salvação. Nós reafirmamos o protagonismo da soberania de Deus na obra da salvação, no sentido de reconhecer que a obra da salvação é uma obra apenas e unicamente de Deus, mas o Deus justo e o Deus amoroso. Primeiro subponto, é uma obra de Deus. Ele estabelece o plano, a revelação do plano, os meios para o plano e as bênçãos do plano e a consumação do plano. Todas as etapas do plano da salvação estão bem delineadas na soberania e na sabedoria de Deus. Todos os tempos de aplicação das mais variadas etapas do plano da salvação sempre estiveram
na sabedoria e na soberania de Deus. É bom lembrar que o Deus da salvação, que é o autor da obra da salvação, não é alguém que é pego de surpresa no acontecimento do Éden e às pressas precisa dar um jeito no plano, e o plano da salvação é, por assim dizer, resultado de alguém agoniado que foi pego de surpresa. O plano da salvação, a obra da salvação e todos os seus aspectos de revelação, de meios, de bênçãos e de consumação já estavam prontos na presciência, na soberania e na sabedoria de Deus. Preciso dar ênfase nisto, porque em tempos de liberalismo teológico, em que se dá ênfase às capacidades humanas, esse protagonismo, essa autoria da obra da salvação de Deus acaba por ser ofuscada. Nós precisamos reafirmar este pensamento bíblico de que a obra da salvação é uma obra de Deus. Segundo subponto, é uma obra de livramento, estabelecida pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito de Deus. Quando isso acontece, aceitar Jesus como o suficiente Salvador, somos imediatamente libertos da escravidão, do poder do pecado e da condenação eterna. É bom que nós lembremos que tanto no Antigo Testamento, a palavra salvação no hebraico, como no Novo Testamento, a palavra salvação no grego, elas em comum têm a ideia de livramento. Livramento do perigo, livramento da opressão, livramento da doença, livramento de uma série de coisas que põem em risco a vida. E quando nós somos apresentados essa ideia mais específica de salvação no Novo Testamento como um livramento de Deus no âmbito espiritual para o ser humano, este fato fica ainda mais claro quando neste ponto nós reconhecemos, por exemplo, a libertação da escravidão e a libertação da condenação, ou seja, nós temos um contexto de livramento no âmbito econômico, libertar da escravidão, salvar da escravidão, em outras palavras, a redenção, um senhor pagando para que o escravo seja livre. Nesse sentido, nós fomos livres do senhorio do pecado e agora estamos sob o senhorio de Cristo, e também a salvação é vista do ponto de vista jurídico, em que nós somos livres da condenação, recebendo a justiça de Cristo sobre nós, portanto, justificados, inocentes, livres da condenação. Então, de maneira geral, nós vamos observar a revelação no Novo Testamento da salvação, sempre nesse aspecto especificamente de livramento, livramento do senhorio do pecado, livramento da condenação, livramento da morte, e assim sucessivamente. Terceiro subponto, o Salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. E aqui nós precisamos nos esforçar para compreender a necessidade do Salvador. E para ficar melhor, nós vamos tentar responder algumas perguntas. A primeira delas é a seguinte: Deus poderia perdoar a humanidade sem precisar de um Salvador? Sim. Deus poderia declarar a humanidade justa sem precisar de um plano de salvação que culminasse na entrega, morte do seu filho nesse momento tão traumático, tão doloroso? Sim. Em outras palavras, Deus poderia, com todo o seu poder, num estalar, entre aspas, de dedo, declarar toda a humanidade perdoada e restabelecer com ela a sua comunhão? Sim. Mas a outra pergunta é a seguinte:
Seria justo Deus salvar a humanidade assim? Não, senhores, porque existe um crime cometido pela humanidade. Declará-la inocente é injusto e injustiça não está no ser de Deus. Em outras palavras, a humanidade transgrediu uma lei. Se a humanidade transgrediu uma lei, cometeu um crime. Se ela cometer um crime, ela precisa ser penalizada. É injusto declarar alguém que é condenado justo sem que ele resolva o seu problema com a justiça ou sem que alguém resolva o problema dele com a justiça. Deus poderia declarar a humanidade limpa, perdoada, sim. Seria justo? Não. Deus não seria Deus se fizesse isso. E aí nós apresentamos um desafio. Então, como é que vai fazer para declarar a humanidade justa? Equilibrar nele mesmo amor e justiça. No amor, ele entrega o filho, na justiça, ele permite que o seu filho morra sofrendo a penalidade da lei para resolver no lugar do homem o problema do homem com a lei e a justiça que ele recebe ser compartilhada com o ser humano. No amor, ele doa o filho único, na justiça, o filho é penalizado pelos crimes da humanidade. Assim, a justiça do filho é a justiça de todos aqueles que nele creem. Assim, Deus nos ama a nós, pecadores, e anseia salvar-nos, mas não pode fazê-lo mediante a violação da lei que justamente nos condenou. Daí a necessidade da cruz, sobre a qual a penalidade da lei foi paga e a sua santidade vindicada. Glória a Deus pelo amor e pela justiça dele, que sabiamente nele mesmo encontraram o equilíbrio na morte de Jesus, que no lugar da humanidade sofreu a penalidade do crime, da transgressão da lei, e a justiça dele é por fé derramada sobre nós. Deus, portanto, em Cristo tem poder para, de maneira justa, declarar aquele que crê no Cristo crucificado e vivo perdoado. Declarar perdão. Segundo ponto, a natureza da promessa de salvação. Podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Nesse sentido, qual seria a melhor maneira para entendermos didática e biblicamente a natureza da promessa da salvação? Por meio de imagens da salvação. Você lembra que quando nós fomos estudar algumas informações a respeito da igreja, nós nos utilizamos de algumas imagens da igreja, a igreja como corpo, a igreja como edifício, a igreja como rebanho, a igreja como noiva. Da mesma maneira, providência da revelação de Deus no Novo Testamento nos ajuda a compreender algumas coisas sobre a salvação a partir também de algumas imagens. Isso não significa dizer que nós vamos saber de tudo da salvação. Eu particularmente creio que a salvação de Deus é tão gloriosamente inexplicável que nós nunca saberemos mensurar a sua grandeza ou esgotar as explicações a respeito da glória, da grandiosidade da salvação de Deus operada em Cristo Jesus em nosso favor. Mas a Bíblia nos apresenta aquilo que nós chamamos de algumas imagens da salvação para compreender a natureza da salvação. O que elas traduzem? Elas traduzem o fato e o contexto da salvação. Por exemplo, nós temos aí uma imagem da salvação chamada propiciação. Propiciação era o ato resultante do sacrifício que o pecador ofertava a Deus no templo.
ou seja, Deus se tornava pacífico mediante o sacrifício para com o pecador quando ele fazia isso no templo. O Deus dos céus restabelecia a comunhão com o homem no templo. Salvação, qual o contexto? Templo. Outra imagem da salvação, redenção. O que é redenção? É comprar alguém no mercado de escravos, livrá-lo do senhorio de alguém e trazer para o seu senhorio. Livramento da escravidão. Em qual contexto acontece esse livramento? No mercado, um contexto econômico. Outra imagem da salvação é justificação, é livramento da condenação. Qual é o contexto dessa imagem da salvação? Um contexto jurídico, um tribunal. Outra imagem da salvação é reconciliação entre duas partes, pai e filho. Qual é o contexto dessa imagem da salvação? Um contexto familiar. Então nós vamos percebendo que propiciação manifesta a salvação no contexto do templo, redenção manifesta a salvação no contexto econômico, justificação manifesta a salvação no contexto jurídico e reconciliação manifesta a salvação no contexto familiar, no contexto de relacionamentos. Para enriquecer o nosso entendimento a respeito da natureza da salvação. Mas existem algumas imagens da salvação que refletem, para além dos contextos, a natureza da salvação como um milagre. Por exemplo, regeneração. É um milagre da nova vida. Nascer do alto significa nascer de cima. E milagre do novo nascimento fica claro quando Jesus diz que ele é inexplicável, e para dizer isso ele utiliza a metáfora do vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de cima. Não é que quem é nascido de cima fica sem rumo, não sabe de onde veio nem para onde vai. Não, senhores, muito pelo contrário, sabe de onde veio e para onde vai. Jesus utilizou essa metáfora para dizer que o milagre da regeneração, o milagre do novo nascimento é inexplicável. E outra imagem para trazer a ideia do milagre da salvação, dessa natureza sobrenatural da salvação, é a santificação, que é o milagre que Deus opera da separação do reino das trevas, dessa vida de pecado, para o seu reino, para um relacionamento, para a unidade com ele. Tais imagens são auxílios indispensáveis à compreensão humana desta doutrina salvação. Mas segundo a nossa lição, nós temos como imagem justificação, regeneração e santificação. Justificação, quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração, é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição do pecado. Ele não é mais condenado, ele é livre da condenação. Está declaradamente absolvido. Declarada e justamente absolvido, porque alguém já pagou a penalidade da lei. Onde é que isso acontece? No contexto de tribunal. Todos os crimes decorrentes da nossa desobediência à lei recaíram sobre Cristo, a lei foi satisfeita, encontraram alguém para receber a penalidade. Agora, de maneira amorosa e justa, Deus nos declara justos. Outra imagem da salvação é a da regeneração. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho mediante o poder do Espírito. Muito cuidado com a palavra processo, para não entendermos que o crente vai ao longo da vida nascendo de novo. O milagre do novo nascimento é imediato. O Espírito faz que o homem nasça de novo, milagrosa e inexplicavelmente imediatamente.
Exatamente. Não é um renovo da velha natureza e muito menos um melhoramento ao longo do tempo da velha natureza até que ela alcance a nova natureza. Tal qual a borboleta saindo do casulo. Não, senhores, é uma obra poderosa, milagrosa, inexplicável e imediata. Regeneração é o novo nascimento. Terceiro, santificação. E aqui nós temos famosíssimo dois aspectos da santificação: santificação posicional e progressiva. Santificação posicional é a seguinte: nós somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente unidos em Cristo. Perceba a movimentação, a mudança de posição. Nós estávamos distantes de Cristo. Agora, santificados, nós somos movidos para a proximidade de Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. Nós estávamos envolvidos no pecado e utilizando o corpo que Deus nos deu para o pecado. A santificação posicional nos separa do pecado para o uso do nosso corpo, da nossa vida para a glória de Deus. Percebam o movimento para a unidade e o movimento para a separação. Eu estava longe e agora estou perto. Santificação posicional. Eu estava sendo utilizado para o pecado e agora eu fui separado para a utilização de Cristo. Porque foste comprados por bom preço, utilizem o vosso corpo para a glória de Deus. E a santificação progressiva? Somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Essa santificação diária que tem como alvo a ideia de que nós precisamos ser igual a Cristo. Essa meta é inalcançável e isso não nos desestimula, nos estimula a sempre tentar com a ajuda do Espírito Santo. Santificação posicional nos separou do pecado de uma vez por todas. Separação progressiva é uma obra do Espírito que continua a nos separar até que nós sejamos glorificados. Segundo ponto, promessa e perseverança na salvação. E aqui nós vamos ter contato com um tema muito delicado a respeito do estudo da salvação, que é a segurança da salvação, que entre outras verdades, eu diria assim, entre outros princípios, separam arminianos e calvinistas. Para o calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre. Para os arminianos, a salvação pode ser perdida, porque nós compreendemos que a liberdade e a responsabilidade humana são preservadas e o homem continua tendo a liberdade de fazer com o seu viver e com aquilo que Deus lhe dá o que ele quiser. Primeiro subponto, a base da promessa de salvação é Cristo. Lembrando que a salvação não seria possível sem Cristo. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de salvação. Como é possível perceber esta centralidade de Jesus? Em João 3, 14, 21. Vamos praticar esse exercício para que a gente compreenda como é possível perceber o protagonismo, a centralidade de Jesus na obra da salvação em João 3, 14 e 21. Como é possível perceber isso? Primeiro, nos pronomes a ele relacionado. Perceba, em primeiro lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça. Nele quem? Jesus. Segundo lugar, versículo 15. Para que todo aquele que nele crê, nele quem? Jesus, não pereça. Versículo 16. Em terceiro lugar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele quem? Jesus. Versículo 17. E em quarto lugar, quem crê nele não é condenado. Nele quem? Jesus. Versículo 18. Nele, ele e nele. Nele, Jesus, nele, Jesus, ele, Jesus, nele, Jesus. Jesus é o protagonista da salvação e os pronomes que nós observamos no versículo 15, que nós observamos no versículo 16, que nós observamos no versículo 17, que nós observamos no versículo 18, comprovam isso.
Como é que nós entendemos em João 3, 14 e 21 o protagonismo de Jesus, a centralidade de Jesus na salvação, nos nomes dados a ele? No versículo 14, ele é o Filho do homem. No versículo 16, é o Filho unigênito. E no versículo 18, ele é o Filho de Deus. Como é que nós compreendemos a centralidade de Jesus? Jesus como a base da salvação em João 3, 14 e 21. Nós compreendemos observando os títulos aplicáveis a ele. Ele é a dádiva de Deus, versículo 16, porque Deus deu. Ele é o enviado de Deus, versículo 17, porque Deus enviou. Ele é o salvador do mundo, versículo 17, para que o mundo fosse salvo por ele. Ele é a luz que veio ao mundo, versículo 19. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Cristo é a base da salvação. Se nós tivéssemos só o testemunho de João 3, 14 até o versículo de número 21, já nos bastaria para, por meio dos pronomes, saber que Jesus é a base, por meio dos nomes, saber que Jesus é a base, por meio dos títulos, saber que Jesus é a base da salvação. Segundo subponto, a apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. E essa advertência precisa ser compreendida no contexto em que a responsabilidade e a liberdade humana estão presentes no relacionamento do ser humano com a salvação. Como isso é observado? Em primeiro lugar, na possibilidade de rejeitar a oferta da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. Eu posso dizer não. Alguém pode rejeitar a oferta da salvação. Por quê? A obra da salvação não anula o livre-arbítrio. A obra da salvação não anula a responsabilidade humana. Ninguém é salvo forçadamente. As pessoas são salvas a depender da resposta que elas dão à revelação da salvação operada pelo Espírito, porque ele é quem faz esta obra. Como a responsabilidade da salvação é observada? Na possibilidade de desistir da salvação, que seria a apostasia. E também mostra que os que a receberam experimentaram o amor e o perdão de Deus, podem romper esse relacionamento. E apostasia não é um desviar apenas, apostasia não é uma frieza da fé, não é uma queda, um erro, um tropeço, fazem parte da vida cristã. Apostasia é um movimento intelectual, eu diria assim, em que o ser humano arruma razões que, segundo ele, são muito fortes, racionais, que o fazem de maneira responsável, de maneira consciente, desistir da fé. Isto é apostasia, um afastamento consciente do Salvador e da salvação. E sobre a apostasia, ela manifesta uma espécie de gradação, ou seja, ela começa com a apostasia doutrinária, o, entre aspas, crente começa a arrumar razões racionais, supostamente, para não crer mais nas doutrinas bíblicas. E isso desemboca, vai para outra etapa, que é a etapa da apostasia moral. Você se distancia dos princípios bíblicos, não os crendo mais, e isso reflete na realidade moral, no comportamento moral. E aí, nesse âmbito de estudo da apostasia, a gente poderia falar de apostasia total, que é o abandono completo da fé, apostasia parcial, que é o afastamento gradual da fé. Alguns crentes já não acreditam mais de maneira consciente em algumas doutrinas claras e naquilo até que eles veem Deus fazer. A gente poderia chamar isso de apostasia parcial, apostasia intelectual, que é a rejeição dos ensinamentos bíblicos, e o ponto alto, eu diria assim, da consequência da apostasia, que é a apostasia moral, que corresponde a uma vida em total desacordo com os princípios cristãos. Terceiro
Subponto, nós vamos ver sobre a promessa e a segurança da salvação. Os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Os calvinistas não podem nos acusar de que nós ensinamos que a segurança da salvação reside em nós. Segurança da salvação, na perspectiva arminiana, jamais reside no ser humano, mas naquilo que Cristo já realizou na cruz do Calvário. Mas isto não anula a minha responsabilidade e o meu livre-arbítrio para dizer sim ou não às ofertas diárias da graça de Deus por meio do Espírito Santo para me fortificarem na jornada cristã. Se eu disser não, eu caio. Se eu disser sim, eu permaneço com a ajuda de Deus de pé. É nesse contexto que nós observamos a segurança da salvação. Respondendo positivamente às ofertas do Espírito, a minha salvação está guardada em Jesus. E no contexto da realização da salvação, nós precisamos reconhecer que a responsabilidade humana fica preservada, que a liberdade humana fica preservada, que a fraqueza humana continua real e presente, porém, a ajuda divina é tão real quanto a fraqueza humana. Você é responsável, você é livre, você é fraco, mas tem ao seu dispor a real ajuda de Deus para que você permaneça na jornada cristã até o arrebatamento. Deus abençoe você e toda a sua casa em nome de Jesus.